Pensei que o pior que poderia acontecer na minha festa na garagem era alguém reclamar do barulho. Mas quando ela gritou, "Vou chamar a polícia!", senti-me mal. Ela disse que estávamos armados e éramos perigosos. O que ela não sabia era quem realmente estava dentro da minha garagem ou como a sua chamada acabaria por mudar tudo na nossa rua. Tinha começado como uma daquelas raras noites perfeitas em que a vida parecia normal novamente. Chamo-me Ian e moro num bairro tranquilo, onde as associações de moradores controlam tudo, desde o tamanho dos relvados até as cores das luzes natalinas. Não estou a exagerar. O boletim informativo da nossa associação de moradores uma vez repreendeu alguém por ter um tapete de boas-vindas incorreto. Normalmente sou cuidadoso. Escondi os meus caixotes do lixo. Apare as minhas sebes. Até aceno ao segurança como se fôssemos amigos. Mas naquela sexta-feira, o meu irmão mais novo, Samir, tinha acabado de voltar de fora da cidade. O meu primo Balal, que é basicamente o organizador de festas da nossa família, disse: "Mano, faz na garagem. Mantenha a discrição. Comida, música e pessoas em quem confias. As festas na garagem são algo sagrado na minha terra. Não estás a tentar enlouquecer. Estás apenas a tentar rir alto, comer demais e esquecer as constantes multas por atraso da vida adulta." Então eu limpei tudo. Limpei a garagem como se estivesse a prepará-la para uma exposição de casas. Tirei os carros, varri o chão, pendurei 2 fitas LED baratas, coloquei algumas cadeiras dobráveis e coloquei um grande refrigerador ao lado da porta lateral. Deixei a porta principal da garagem entreaberta para deixar entrar ar, porque estava calor e íamos grelhar comida. Às 19h30, as pessoas começaram a chegar. Aqui está o detalhe que torna toda esta história irreal. A maioria dos que vieram não eram colegas ou vizinhos aleatórios. O Samir tinha convidado os seus colegas de treino. Não fiz muitas perguntas, porque o Samir tem o hábito de ser irritantemente vago, como os irmãos mais novos. Ele apenas disse: "São boas pessoas, não ficam bêbados, vão ajudar a limpar." Amigos de treino soava a rapazes do ginásio. Mas não eram rapazes do ginásio. A primeira pista de que não eram rapazes do ginásio surgiu quando um tipo alto entrou vestindo calças pretas simples e uma t-shirt. Ele movia-se como se estivesse a examinar a sala sem querer. Ele sorriu, apertou a minha mão e disse: "Obrigado por nos receber, meu." Então mais 2 apareceram, exalando a mesma vibração calma, amigáveis, mas alertas de uma forma que me fez pensar. Por que é que eles ficam todos assim? Bal inclinou-se para mim e sussurrou: "Por que é que os amigos do teu irmão parecem que poderiam prender a tristeza?" Eu ri, mas também tinha notado isso. Ainda assim, a noite estava a correr muito bem. A música tocava. Nada demais, apenas uma lista de reprodução. A grelha chiava. Alguém tinha trazido samosas e asas de frango. As pessoas brincavam, contavam histórias e gozavam com o Samir por causa do seu novo corte de cabelo. Então, a própria rainha da Hoa apareceu. O seu nome verdadeiro é Winda, mas todos na nossa rua a chamam de Karen, porque ela ganhou esse apelido. Ela é o tipo de pessoa que passeia o cão com toda a energia de alguém que carrega uma prancheta. Se estacionares mesmo que ligeiramente torto, ela tira uma foto como se fosse uma cena de crime. Uma vez, ela disse à minha mãe que as nossas cortinas eram muito escuras e agressivas. Cortinas. Enfim, vi primeiro a sua sombra parada na beira da minha garagem, como se tivesse saído do manual de regras. Ela não acenou, não sorriu. Apenas ficou a olhar para a minha porta de garagem entreaberta, como se fosse um insulto pessoal. Saí para a entrada da garagem, segurando um prato de papel. "Olá, linda. Está tudo bem?" Ela apontou para a garagem como se eu estivesse a gerir uma boate. "Tem autorização para esta reunião?" Eu realmente pestanejei. "Autorização?" "A porta da sua garagem está aberta", disse ela. "Tem pessoas lá dentro. Música. Isso é uma violação das normas da comunidade." Tentei manter-me respeitoso, como a minha mãe sempre diz: "Não discuta com alguém que gosta de discutir." "São apenas familiares e amigos", disse eu. "Terminaremos às 22h." Os olhos dela deslizaram por mim e entraram na minha garagem. Ela viu o refrigerador e o rosto dela ficou tenso, como se tivesse acabado de encontrar uma prova. "O que há nesse refrigerador?" "Bebidas, gelo e comida." Senti-me ridículo ao dizer isso. Então ela fez algo que ainda me dá arrepios.
Aproximou-se, esticando o pescoço como se tentasse contar as pessoas, e perguntou: Quantas pessoas estão aí? Parece excessivo. Atrás de mim ouvia risadas e alguém a contar uma história. Por alguma razão, essas risadas a deixaram ainda mais irritada. Ela olhou para mim e disse: Vou precisar que você encerre isso. Normalmente não sou conflituoso, mas algo dentro de mim se partiu. Não em voz alta, apenas silenciosamente. Respondi: Não vou desligar. Não estamos a prejudicar ninguém. Os seus lábios apertaram-se. Então eu trato disso. Ela virou-se e marchou de volta para o passeio, sacando do telemóvel como se fosse uma arma. Bal saiu. Só olha e mostra raio, limpando as mãos num guardanapo. É ela outra vez? Sim. Ele observou Linda ela afastar-se rapidamente e disse: Mano, ela vai ligar para alguém. Talvez para a linha direta, eu disse. Bal abanou a cabeça. Não, ela está a ser dramática. Voltei para a garagem, tentando esquecer o assunto. Samir estava a rir com os amigos e o tipo alto que tinha chegado primeiro, Marcos, estava a contar uma história engraçada sobre alguém que tinha trancado as chaves dentro do carro. Todos estavam a rir. Inclinei-me para Samir e sussurrei: Quem são exatamente os teus amigos de treino? Samir sorriu como se estivesse à espera que eu perguntasse. Oh, a maioria deles são polícias. Juro que o meu cérebro congelou por um segundo inteiro. Ele acenou com a cabeça casualmente, como se me tivesse dito que eram contabilistas. Sim, fora de serviço. Tínhamos terminado uma longa semana. Eles queriam um lugar relaxante. Olhei novamente à volta da garagem e, de repente, tudo fez sentido. A postura deles, a calma, a maneira como examinavam a área em busca de saídas, sem parecer óbvio. Samir, sussurrei, por que não me contaste isso? Ele encolheu os ombros. Terias dito não? Abri a boca, depois fechei-a novamente. Honestamente, provavelmente teria entrado em pânico e pensado demais. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Marcos olhou para a porta aberta da garagem e o seu sorriso desapareceu ligeiramente. Alguém lá fora está a filmar, disse ele baixinho. O meu estômago revirou. Através da abertura na porta parcialmente aberta da garagem, vi Linda do outro lado da rua com Panama, com o telemóvel na mão, a gravar como se estivesse a documentar uma situação de reféns. Então ela moveu o telemóvel para a nossa entrada. Mesmo àquela distância, consegui ler os seus lábios quando ela disse: Preciso da polícia. Sim, preciso da polícia. Dentro da minha garagem, que estava cheia de polícias fora de serviço, todos ficaram em silêncio de uma forma que parecia irreal, como se o próprio ar tivesse acabado de perceber o que estava prestes a acontecer. Samir sussurrou: Ela não fez isso. Marcos exalou lentamente e disse: Ela fez. Então, da rua, ouvimos o som fraco e crescente de sirene se aproximando. Não uma, mas mais do que uma. Lembro-me de pensar: isto está prestes a tornar-se o mal-entendido mais idiota e assustador da minha vida. A mulher que ligou para o 112 pensava que estava ao denunciar uma ameaça, mas não fazia ideia de quem tinha acabado de denunciar. As sirenes não chegaram todas de uma vez. Pairaram no limite da audição, servindo mais como um aviso do que como um anúncio da sua chegada. Dentro da garagem, ninguém entrou em pânico, mas a atmosfera mudou instantaneamente. As conversas pararam no meio da frase. Alguém desligou a música sem que lhe pedissem. As cadeiras rangeram suavemente quando as pessoas se levantaram. Não nervosamente, mas deliberadamente. Marcos olhou para Samir. Não disseste que ela ligou para o 112 a sério. O rosto de Samir empalideceu. Pensei que ela apenas ameaçaria fazê-lo. Ela faz isso. Outro homem, mais baixo e mais velho, com uma calma que parecia ensaiada, olhou para o relógio e disse: Ok, guardem os telemóveis, mãos à vista. Não vamos tornar isto estranho. Só de ouvir essa frase, o meu coração acelerou. De repente, percebi como a minha inofensiva festa na garagem provavelmente parecia vista de fora. Porta aberta, grupo de homens, risos interrompidos repentinamente, refrigerador perto da entrada e agora silêncio. Saí novamente porque alguém tinha de sair. Linda estava parada no meio da calçada, de braços cruzados, com o telemóvel ainda na mão, filmando como se estivesse a dirigir um documentário chamado Bairro Sob Cerco. Levantei um pouco as mãos, não em sinal de rendição, apenas para mostrar que não tinha mais intenções. Linda, disse, mantendo a voz firme.
Ligar para o 112 é um pouco exagerado, não acha? Ela sorriu. Ela realmente sorriu. Contei-lhes tudo, disse ela. Sobre a reunião, sobre o álcool, sobre o comportamento suspeito. O meu peito apertou-se. Suspeito como? Diga-me você, retorquiu ela. Por que há tantos homens na sua garagem? Por que estão a observar a rua? Por que um deles fechou a porta quando passei por lá há pouco? Não foi isso que eu disse, interrompeu ela, agora em voz mais alta. Eu disse que me sentia insegura. Essa palavra, insegura, ela adorou. Um vizinho 2 casas abaixo espreitou por trás das cortinas. Outro vizinho abriu a porta da frente e congelou quando viu a Linda esgravar. As sirenes ficaram mais altas. A Linda inclinou o telemóvel para que apontasse diretamente para o meu rosto. Sorria, disse ela. Isto é para o chat do grupo da Hogwarts. Atrás de mim, o Marcos entrou na porta com as mãos abertas e a postura relaxada. Senhora, disse ele calmamente. Está tudo bem aqui? Ela virou-se como se estivesse à espera por aquele momento. Não fale comigo, disse ela bruscamente. Não vou lidar com vocês. A polícia está a caminho. Marcos acenou com a cabeça lentamente. Sim, nós sabemos. Havia algo no seu tom de voz que a fez parar por meio segundo. Então ela redobrou a aposta. Espero que estejam todos prontos, porque quando eles chegarem, vou contar-lhes exatamente o que vi. O que viu? Perguntei. Ela ergueu o queixo e disse: homens a comportarem-se de forma suspeita, possíveis armas, uma reunião ilegal e um proprietário pouco cooperativo. Ela disse isso como se estivesse a ler pontos de um guião. Eu queria gritar, mas em vez disso sentia algo mais frio tomar conta de mim, porque ela não estava confusa. Ela estava a gostar daquilo. O primeiro carro da polícia virou na nossa rua, seguido por outro e depois outro, com as luzes vermelhas e azuis a piscar sobre os relvados perfeitamente aparados e as caixas de correio idênticas. O sorriso de Linda aumentava a cada reflexo de luz. Oh, ótimo, disse ela suavemente. Recuem. Os carros pararam rapidamente, com as portas a abrirem quase imediatamente. Os agentes saíram, com as mãos perto dos cintos e os olhos a examinar tudo. Todos para dentro da garagem, gritou um deles. Mantenham as mãos onde possamos vê-las. Todos dentro da garagem obedeceram instantaneamente. As mãos foram levantadas. Não houve hesitação nem discussões. Nunca tinha visto uma obediência tão limpa na minha vida. A cabeça de Linda virou-se rapidamente para a garagem. Vê, disse ela em voz alta. Olha como eles parecem culpados. Um agente aproximou-se dela. Senhora, foi a senhora que fez a chamada? Sim, respondeu ela orgulhosamente. Temia pela minha segurança. Ele acenou com a cabeça. Está bem, vamos resolver isto. Outro agente aproximou-se de mim. Senhor, é o proprietário da casa? Sim. O que se passa esta noite? Apenas família e amigos. Uma pequena reunião. Ele olhou para além de mim, para a garagem. Desta vez, olhou mesmo. Os seus olhos passaram de rosto em rosto. Então, algo mudou. Não foi pânico ou confusão, mas reconhecimento. A sua postura mudou. Marcos, disse ele lentamente. Marcos baixou as mãos apenas o suficiente para acenar com a cabeça. Boa noite, Jake. O silêncio tomou conta da rua como um copo que caiu. Jake piscou. O que está a fazer aqui? Churrasco fora de serviço. Outro agente se aproximou. Espere, essa é a Louise e aquele é o Shane. Um por um, os nomes começaram a ser passados entre os agentes. A tensão não explodiu. Ela evaporou. Os rádios chiavam enquanto os policiais atualizavam silenciosamente a central. Sim, situação sob controle. Alarme falso. Linda percebeu que algo estava errado. O que está a acontecer? Ela perguntou. Por que vocês estão conversando? Jake virou-se para Linda. Senhora, essas pessoas são policiais. O sorriso dela congelou. O quê? Policiais fora de serviço, ele repetiu. O seu telemóvel caiu ligeiramente pela primeira vez. Isso não é possível, disse ela. Como é que eles eram? Perguntou Jake. Ela abriu a boca. Nada saiu. A rua estava agora completamente silenciosa. Os vizinhos estavam do lado de fora com os seus telemóveis, a observar. Linda engoliu em seco. Bem, disse ela com rigidez, levantando o telemóvel novamente. Mesmo assim, esta reunião ainda viola as regras da Hogwarts.
Marcos deu um passo à frente com a voz calma, mas firme. Senhora, disse ele, a senhora ligou para o 112 e alegou que estávamos armados e éramos perigosos. Ela riu nervosamente. Eu só estava a ser cautelosa. A expressão de Jake endureceu. Não é assim que os serviços de emergência funcionam. Os olhos de Linda passavam rapidamente dos agentes para os vizinhos e para as luzes intermitentes. Pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia insegura. Foi então que o oficial sênior chegou. Ele saiu do último carro, examinou a cena e fez uma pergunta simples que tirou a cor do rosto de Linda. Quem relatou isso e por quê? O oficial sênior não levantou a voz. Ele não precisava. A maneira como ele ficou parado, com as mãos calmamente apoiadas no cinto e os olhos movendo-se lentamente da garagem para a multidão de vizinhos, fez com que toda a rua parecesse menor. Linda endireitou-se como se estivesse prestes a fazer uma apresentação. Fui eu, disse rapidamente, por razões de segurança. Ele acenou com a cabeça uma vez. Ok, explique-me exatamente o que a levou a ligar para o 112. Ela gesticulou descontroladamente. Havia uma grande multidão e homens a vaguear numa garagem. Havia álcool e linguagem corporal agressiva. Senti-me ameaçada. O agente olhou para Marcos. Alguém estava a beber? Não, senhor, disse Marcos. Estamos todos fora de serviço. É política do departamento. O agente voltou-se para Linda. A senhora relatou a possibilidade de haver armas. Sim, disse ela, parecendo defensiva. Não as vi, mas presumi. A senhora presumiu? Ele repetiu. Ela hesitou. Dadas as circunstâncias, disse ela. O agente exalou lentamente. Senhora, ligar para o 112 com base em suposições é um assunto sério. A palavra sério teve um impacto forte. A confiança de Linda abalou-se um pouco. Eu só estava a tentar proteger o bairro, insistiu ela. É minha responsabilidade. Faço parte da administração do condomínio. Foi então que aconteceu a reviravolta. Foi silenciosa, brusca e devastadora. O agente acenou com a cabeça novamente. Estamos cientes. Ela pestanejou. Cientes de quê? Do seu histórico, respondeu ele calmamente. Esta não é a primeira chamada que faz. Ela ergueu a cabeça de repente. Desculpe. Ele tirou um pequeno bloco de notas. Queixas falsas por ruído, pedidos de verificação de bem-estar sem motivo, várias denúncias sinalizadas como exageradas ou sem fundamento. Murmúrios espalharam-se entre os vizinhos. O rosto de Linda empalideceu. Eu não exagero, retrucou ela. Eu documento. O agente olhou-a diretamente nos olhos. Senhora, há 3 meses, a senhora denunciou um veículo suspeito pertencente a uma enfermeira de um hospício. Há 2 semanas, a senhora alegou que um vizinho estava possivelmente a fabricar drogas devido à presença de materiais de jardinagem. Alguém atrás de mim sussurrou. Meu Deus! Linda riu, mas parecia forçado. Então agora estou a ser punida por ser vigilante. Não, disse ele. Está a ser interrogada por uso indevido dos serviços de emergência. Foi então que tudo fez sentido para mim. Isto nunca foi sobre barulho, segurança ou regras da RAROA. Era sobre controlo. Linda passou anos abusando da sua autoridade, usando o medo como arma porque isso fazia as pessoas recuarem. Naquela noite, ela pensou ter encontrado outro alvo fácil. Ela não esperava testemunhas. Ela definitivamente não esperava ver distintivos. O policial virou-se para mim. Senhor, ela já o confrontou antes? Acenei repetidamente com a cabeça. Alguma ameaça? Ela filma pessoas, publica em chats em grupo e fala em envolver a polícia. Tenho todo o direito de fazer isso. Senhora, por favor, pare. Essas foram as últimas palavras gentis que ela ouviu. Ele voltou-se para a sua equipa. Quero que isto seja documentado como uma falsa chamada de emergência. O telemóvel de Linda escorregou dos seus dedos e bateu no pavimento. Não, não pode fazer isso. Posso e vou fazer. Os vizinhos agora olhavam abertamente. Alguns gravavam, enquanto outros abanavam a cabeça. Uma mulher, a quem Linda uma vez multou pela cor da sua caixa de correio, murmurou. Já era hora. Os ombros de Linda caíram. Ela tentou uma última jogada, e as violações da ROA. O agente parecia genuinamente perplexo. Que violações? A reunião, disse ela fracamente. A porta da garagem. Ele olhou para mim. A lei municipal permite reuniões privadas. Questões da RAROA são assuntos civis, não chamadas para o 112. Silêncio. Então ele acrescentou.
Abusar dos serviços de emergência pode resultar em multas ou pior. Linda engoliu em seco. Ela pegou o telemóvel com as mãos trêmulas e, pela primeira vez, desligou a câmera. Os agentes foram-se embora lentamente, trocaram apertos de mão e piadas. A rua voltou ao normal, mas algo fundamental tinha mudado. Antes de sair, o agente sênior chamou-me à parte. Registre uma queixa, disse ele baixinho. Esta noite vai ajudar no seu caso. Eu acenei com a cabeça. Linda não disse mais nada. Ela voltou para casa sem filmar, sem dar sermões e sem olhar para ninguém. A festa na garagem recomeçou, mas de forma mais tranquila e calma. No final da noite, Marcos levantou uma lata de refrigerante e fez a chamada para a polícia mais silenciosa de sempre. Nós rimos, mas a verdadeira recompensa veio semanas depois. Linda demitiu-se do conselho da Bagaboa. Quando as pessoas deixaram de ter medo, começaram a falar. A mulher que adorava ligar para o 112 finalmente aprendeu o que acontece quando todos veem a verdade ao mesmo tempo. Se gostou desta história, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se. Cada inscrição motiva-me a trazer-lhe histórias ainda mais emocionantes e dramáticas sobre a Arroa. Não se esqueça de tocar no ícone do sino para nunca perder um novo upload. Vejo-o na próxima história, onde a justiça será feita de forma ainda mais satisfatória.